Olá pessoal, hoje nós vamos fazer esse encontro aqui por vídeo, né? E o objetivo da aula de hoje é tratarmos dos embargos de declaração, tá bom? Só vou passar um conceito para vocês que os embargos de declaração são um recurso que visa o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial, né? O que significa isso, esclarecimento? Significa que se a decisão, seja sentença, seja acórdão ou decisão interlocutória, contiver alguma omissão, alguma contradição ou obscuridade, esse recurso de embargos declaratórios servirá para sanar esses problemas, né? Então, lá no artigo 1022, tem os incisos 1º, 2º e 3º. Eu até vou dar uma lida para vocês, caso vocês estejam vendo esse vídeo e não tenha o código, né? Para facilitar. Então, cabe os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e também corrigir erro material. Então, vocês percebam que os embargos de declaração são extremamente úteis para completar essas decisões judiciais. E friso novamente, que decisões, seja interlocutória, sentença ou acórdão, tá? Em relação à omissão contida lá no artigo 1022, parágrafo único, eu tenho uma observação para ser feita, porque lá consta o seguinte, no parágrafo único: considera-se omissa a decisão que, lá no inciso 2º, incorra em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º do CPC. E esse 489, ele fala o que são essas decisões omissas, né? Ele dispõe o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, no caso aí, né? Sentença, decisão interlocutória ou acórdão, né? Que se limitar à indicação, à reprodução de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, não adianta uma decisão citar normas de forma aleatória, normas genéricas, sem que o juiz ou o desembargador ou o ministro, né, faça esse link da norma genérica com o caso concreto, sob pena dessa decisão deixar de ser considerada fundamentada, tá? Então, isso eu reputo como muito importante nessa questão dos embargos de declaração. Havendo uma situação dessa natureza, o correto é a interposição dos embargos, né, para pedir esclarecimento em relação a essa omissão. Outro ponto que eu reputo bastante importante, aí do 489, parágrafo 1º, diz respeito ao seguinte: às vezes o autor, ele deduz diversos pedidos, diversas pretensões, né? E o réu, por sua vez, ele acaba rebatendo essas pretensões, né, na peça contestatória. E o juiz, para acolher ou refutar o pedido do autor, ele muitas vezes acaba não enfrentando essas questões trazidas tanto pelo autor quanto rebatidas pelo réu, né? Então, o próprio 489, parágrafo 1º, ele coloca que se o juiz não enfrentar essas questões,
a decisão não será considerada fundamentada. Tá? Então, eu vou ler para vocês para facilitar a compreensão. Então, considera-se omissa a decisão que, né, incorra em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º. Né? E o parágrafo 1º, por sua vez, dispõe: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, né, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juiz. Às vezes tem uma tese que o juiz adota na sentença, mas o réu ou o autor defendeu uma tese contrária e o juiz sequer enfrentou essa situação. Então, pelo fato dele não ter enfrentado essa tese ou do autor ou do réu, a decisão é considerada omissa, portanto não fundamentada. E aí então caberia embargos de declaração. Tá? Uma outra situação, né, que é bastante interessante, é uma situação trazida pelo novo Código de Processo Civil, né, na lei, claramente, que é o inciso 3º do 1022. O inciso 3º do 1022, ele dispõe claramente que cabe embargos de declaração em face de erro material. Né? Isso já era uma interpretação jurisprudencial e aí o legislador resolveu recepcionar isso na norma de forma clara. Então, o que eu posso dizer, um novo tópico para vocês, é o seguinte: erro material e o cabimento dos embargos de declaratório. Então, o artigo 1022, inciso 3º, permite, tá, que seja esclarecido ou sanado uma omissão, uma contradição, uma obscuridade trazida na decisão judicial, de novo, seja ela sentença, decisão interlocutória ou acórdão, né, que traga um erro material. O que significa erro material? Às vezes, tá, houve um erro de digitação, né, na data que o juiz colocou lá, a data proferida na sentença. Tá? Um erro material também poderia dizer que seja um erro aritmético, um erro de cálculo, né, que são questões que podem ser sanadas não só por meio de embargos de declaração, mas também ex officio, ou seja, sem que o juiz seja provocado, ele poderá fazer a correção desses equívocos aí. Então, como o juiz pode fazer ex officio, né? E se trata de erro praticamente que pode ser corrigido a qualquer momento, esse erro considerado erro material, tá? Os embargos de declaração, se a parte for utilizar deles, tá? A parte pode interpô-los sem, ou melhor dizendo, mesmo após o decurso do prazo. Qual que é o prazo para a interposição dos embargos de declaração? O prazo é de 5 dias, ou seja, mesmo após esse decurso, tá? Para alegar erro material, a parte pode se valer desse recurso mesmo após o prazo de 5 dias. Então, classe, basicamente, são esses as observações que eu gostaria de passar para vocês, né? Espero que vocês possam fazer aí o probleminha, dar a solução ao caso que eu passei para vocês aí na sala virtual, né? Não se esquecendo de que os embargos de declaração são interpostos perante o próprio juízo que proferiu a decisão. Então, se foi, por exemplo, o juiz da 5ª Vara Civil da comarca de Sorocaba, os embargos serão, tá, interpostos perante aquele juízo, para que a sentença, a decisão interlocutória, né, seja sanada, ok? Havendo alguma dúvida, eu estou à disposição,
no chat lá da sala virtual e espero que vocês possam desenvolver de uma forma bem tranquila essa peça processual, tá bom? Valeu, turma. Um abraço. Até mais.